Ganhou repercussão na imprensa nacional e internacional uma carta assinada por milionários e bilionários, que pedem que os governos forcem para que eles paguem mais impostos. A proposta é um prato cheio para os supostamente preocupados com a justiça social. O principal nome apontado na lista é o da herdeira da Disney, Abigail Disney. Segundo os autores do pedido, a cobrança de uma taxa sobre sua riqueza seria para garantir melhores investimentos no enfrentamento da crise sanitária global. Para quem olha de fora parece ser uma proposta bondosa. Será mesmo que os super ricos do mundo colocaram a mão na consciência e perceberam que devem fazer algo para diminuir as desigualdades, ou tudo não passa de mais um golpe de marketing para que assim eles atraiam mais investimento e fiquem mais ricos? Acredito seriamente na segunda opção e vou explicar os porquês. Existem 3 pontos que gostaria de abordar, mas primeiro vou explicar como geralmente são criadas as listas dos mais ricos do mundo. Assim ficará mais fácil entender os argumentos que virão depois. Geralmente as listas como a da Forbes são criadas baseadas, principalmente, nos valores que as organizações possuem no mercado de ações globais. Assim, quando as ações de determinada empresa estão em alta, a empresa vale mais, e quando baixam, o efeito contrário também acontece. Mega empresários como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates e Mark Zuckerberg possuem uma porcentagem das empresas que administram ou administraram, por isso eles podem ganhar ou perder bilhões do dia para a noite, pois ficam dependentes das variações do mercado para isso. Fora isso, eles também possuem outras dezenas ou centenas de investimentos que sofrem com as mesmas variações. Conclusão: os super ricos são ricos, mas as fortunas que eles possuem são ancoradas no valor de mercado das empresas que eles administram. Sabendo disso, agora vamos analisar melhor a proposta de taxação das grandes fortunas. Primeiro ponto. Como a fortuna dos super ricos está vinculada às grandes empresas, as taxas cobradas podem ser facilmente repassadas para os consumidores. Quem geralmente compra produtos na Amazon ou produtos Microsoft? São os clientes não ricos. Logo, quem vai arcar com a diferença da taxação dos super ricos são os não super ricos, ou seja, pessoas comuns. A implementação da taxação dos super ricos vai elevar o preço dos produtos para os mais pobres. Você aí do outro lado vai sentir no bolso a diferença na taxação, não os milionários e bilionários. Segundo ponto. Aqueles super ricos que defendem a taxação de grandes fortunas são, em grande parte, representantes de organizações que ocupam o topo de seus respectivos mercados. Eles possuem a liderança e não pretendem sair do topo. Se eles forem taxados, conseguem ter uma margem segura para alterar o preço dos produtos sem grandes riscos de perderem consumidores. Por outro lado, os que vêm logo abaixo, competidores em plena expansão, podem ter um pouco mais de dificuldades para lidar com possíveis variações nos preços dos produtos ofertados, o que pode impactar diretamente na competitividade e luta para conquistar uma base maior de clientes. A taxação pode interferir diretamente nos valores alocados para investimentos que visem o crescimento de quem não está no topo ou nas posições mais altas dentro de um determinado mercado. A taxação vai interferir diretamente na competitividade, e então, você gosta de monopólios. Terceiro ponto. A estratégia de anunciar abertamente que concorda com a taxação dos mais ricos pode ser uma simples jogada de marketing. Diferente dos pequenos negócios, que são dependentes de empréstimos bancários para expandir e diversificar seu nicho de atuação, nas grandes organizações atrair investidores é a maneira mais rápida de ganhar uma boa quantidade de dinheiro e investir no crescimento da empresa. Quando um super rico declara que quer ser taxado, a sua imagem melhora diante do mercado, ele ou ela torna-se um ótimo rosto para aqueles que querem investir sem culpa, e sem medo de serem rotulados de gananciosos. Sendo assim, o super rico pode atrair mais investimentos para suas organizações ou para suas redes de investimento. No fim das contas, o super rico vai tornar-se ainda mais rico do que antes de ser taxado. Como podemos perceber, muito raramente um super rico vai pedir para ser taxado sem ter segundas intenções. O que eles querem é atrair mais dinheiro para eles. Alguns podem defender que, mesmo tendo desejos egoístas, eles terminam ajudando outras pessoas, mesmo que indiretamente,
seria um modo utilitarista de ver o mundo que, sinceramente, não serve de justificativa, pelo menos não para mim. E você aí do outro lado, o que acha dos super ricos que desejam pagar mais impostos? Deixe sua impressão nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.